Parafraseando o Arnaldo, gastar 25 milhões de euros no jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é um jogador em que você investe. Samuel Lino foi a contratação mais cara da história do Flamengo, com valores estimados em 22 milhões de euros, o que daria mais de 143 milhões de reais. Só não é a negociação mais cara da história do futebol brasileiro porque o Palmeiras desembolsou 25 milhões e meio de euros na contratação do Vitor Roque, o que daria por volta de 166 milhões de reais. Mas será que eles valem esses valores? É isso que você vai ver nesse vídeo. Então vamos lá. Parafraseando o Arnaldo, gastar 25 milhões de euros no jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é um jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Eu acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol, porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu o jogador por mais do que isso, então ele tem caixa para isso. Não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Lá na imprensa de fora do país já falaram desse valor, por isso que eu acho até difícil. Eu acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro. Eu não sei se o salário vai ser maior, se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta, ele não se adaptou e tal, era menino ainda, foi embora. Mas acho assim que, por exemplo, você perde o Gerson, aí você traz, digamos, o Saúl. Eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saúl não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. E acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja e possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time. Mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando. É insustentável uma situação dessa. E a venda foi boa, né? Com um dinheiro muito bom para um jogador de 28 anos que já tinha saído 2 vezes para o futebol europeu, né? Então, acho que são reposições e uma tentativa de enxertar um pouco mais o elenco diante de algumas baixas. E, como eu tenho falado já há alguns meses, tanto Cebolinha como o Michael não saíram porque não apareceu a proposta ainda. Mas os dois estão na vitrine já há algum tempo para tentar ser negociado, tanto Cebolinha quanto o Michael. Você note que o Samuel Lino, se contratado, ele vai para a função ali de ponta esquerda, que é onde os dois jogam. E ainda tem o Bruno Henrique que cai por ali também, né? Mas eu acho que é uma tentativa de repor. Mas é impossível, às vezes, repor alguns jogadores quando saem. Como é que você repõe o Estevão no Palmeiras? Não tem como você repor o Estevão. Perdeu, acabou, pegou o dinheiro, tenta contratar, mas não existe como corrigir isso, né? É uma baixa muito grande. E sobre o Runco, né? Depois de uma certa demora, o presidente desligou o médico do cargo de diretor médico do clube, e o que me chama a atenção é o silêncio do presidente do Flamengo. Teve uma nota essa semana, que foi uma nota do departamento de futebol, que tem uma comunicação dele e tem a comunicação lá da presidência do clube. E essa nota da assessoria do departamento de futebol teve ali um claro e evidente intuito de dar satisfação para o elenco e de explicar, olha, o Runco não lida com jogadores, quem lida são esses médicos aqui, foram citados todos eles na nota. Mas o presidente do Flamengo não fala nada. Lembre-se que o BAP dava entrevista para todo mundo na campanha, agora ele não fala nada. Porque se o Runco cometeu esse deslize, digamos assim, quem devolveu o Runco ao Flamengo foi o BAP. Foi o BAP. Né? E depois de sua chegada, houve uma mudança radical dentro do departamento de futebol. Tudo bem, a saída do Tanuri era óbvio, que era o médico, que é um desafeto até do médico que estava agora na função, é muito ligado a quem estava no poder, acho que é natural que ele não continue, faz sentido, mas muitos profissionais abaixo dele, que não tem nada a ver com essa política do clube, com relações eventualmente até próximas, pessoais, foram também desligados. E quem chancelou isso foi o presidente. Ele não fala sobre isso, ele não dá entrevista, ele fala com a TV do clube. Isso tem que ser falado, tem que ser lembrado, porque quando o dirigente dá entrevista e fala, é para falar com o torcedor. Não é para falar especificamente como jornalista, como veículo. Somos apenas os interlocutores. E você, o que acha disso, torcedor? Samuel Lino vale esses milhões gastos? E o Vitor Roque vale também? Comenta aqui a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeos de tretas e polêmicas do mundo do futebol. E eu te espero no próximo vídeo e tchau!